quando a cápsula da Artemis 2 encostar de novo na atmosfera da Terra. 4 pessoas vão descobrir, em poucos minutos, se a aposta mais arriscada da NASA em décadas foi um triunfo ou um erro irreversível. Na missão anterior, sem humanos, o escudo térmico deixou dúvidas que ninguém conseguiu responder por completo. Mesmo assim, a decisão foi tomada. Eles vão assim mesmo. Hoje, você vai entender por que essa escolha assusta tanto quem conhece o lado mais sombrio da exploração do espaço. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como funcionam esses minutos de reentrada em chamas, em que a cápsula vira uma bola de fogo a quase 40.000 km/h, sem nenhuma chance de resgate. Você vai ver como a missão anterior revelou comportamentos inesperados no escudo térmico, como isso conversa com tragédias como Challenger e Columbia, e por que alguns especialistas passaram a olhar para Artemis 2 com desconforto e, principalmente, vamos entrar na mente de quem vai sentar lá dentro. O medo silencioso dos astronautas, a pressão do cronograma e a sombra de saber que, desta vez, não existe plano B a 400.000 km de casa. A resposta curta para a pergunta: essa missão é segura? É desconfortável. Ela é segura o suficiente para decolar, mas não segura o bastante para todo mundo dormir tranquilo. E isso ainda não é a parte mais estranha. Quanto mais você entende os detalhes, mas essa história deixa de parecer um vídeo técnico e começa a soar como um filme de suspense baseado em fatos reais. Imagina a cena, a cápsula da Artemis 2 mergulhando em direção à Terra, cruzando o vazio escuro até bater em uma parede invisível de ar. Em segundos, tudo vira fogo. Do lado de fora, a nave se transforma em uma esfera incandescente, cercada por um plasma tão quente que faria aço derreter como cera. Do lado de dentro, 4 corpos sentem a gravidade voltar como um soco, enquanto confiam cegamente em um único escudo térmico. Em missões espaciais, especialmente em viagens até a Lua, esses minutos de reentrada não são um detalhe técnico, são um momento em que o espaço sideral mostra o quanto continua sendo um lugar hostil. Esse escudo térmico foi projetado para queimar de propósito. Camada por camada, ele se sacrifica para levar o calor embora, enquanto a cápsula atravessa um verdadeiro inferno físico entre o vácuo e a atmosfera. Em teoria, tudo foi calculado com base em simulações e dados da missão de teste anterior. Na prática, foi justamente nessa etapa que os engenheiros viram algo que não queriam ver: um desgaste mais agressivo do que o previsto, e sinais de que o material se comportava de forma diferente dos modelos. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de ouvir em voz alta: você confiaria totalmente em um sistema que já mostrou que não se comporta exatamente como a física previa? Se você nunca pensou em reentrada atmosférica, imagina um carro descendo uma serra com os freios aquecendo até o limite. Se a temperatura passa do ponto, o freio falha. Só que no caso de uma missão lunar, não há acostamento. Não há ambulância, não há segunda tentativa. A cápsula entra em uma trajetória que precisa ser seguida até o fim. Um ângulo levemente errado pode aumentar brutalmente o aquecimento ou fazer a nave quicar na atmosfera e voltar para o espaço. É por isso que na vida real, a exploração do espaço profundo muitas vezes se parece mais com um filme de suspense do que com uma aula tranquila de física. E o detalhe mais incômodo é que justamente nesse trecho, ninguém em solo consegue fazer mais nada por eles. A telemetria acompanha, mas, se algo grave acontecer com o escudo, não existe nave de resgate, nem helicóptero especial esperando lá em cima. É um pacto silencioso entre engenharia, física extrema e coragem humana. O espaço profundo não oferece segundas chances. Só que o problema não é só o que o escudo faz na reentrada, é o que as pessoas fazem com essa informação aqui embaixo. Depois da missão de teste, a cápsula foi recuperada com alívio. A nave voltou, os sistemas funcionaram, a missão foi comemorada. Só que, quando olharam de perto o escudo térmico, os engenheiros viram marcas que não combinavam com a confiança dos discursos. A missão deu certo, mas deixou cicatrizes que ninguém planejava ver. Esse tipo de problema é cruel porque só aparece depois que tudo passou. Túneis de vento, supercomputadores e ensaios em solo ajudam, mas nenhuma instalação na Terra consegue reproduzir exatamente a combinação de velocidade, altitude, ângulo e tempo de exposição ao calor
de uma reentrada vinda da órbita lunar. Em outras palavras, a única prova completa de que o sistema funciona vem da própria missão. Nos filmes, a tecnologia costuma ser testada até a exaustão com robôs e protótipos antes de alguém se atrever a colocar humanos na cabine. Na prática, a exploração do espaço sideral tem um lado bem mais desconfortável. Existem comportamentos que só aparecem quando a nave está lá fora, em velocidade real, em ambiente real. A missão anterior mostrou que o escudo cumpriu sua função, mas também mostrou que ele se comporta de forma que ainda não é totalmente compreendida. Artemis II é, na essência, a decisão de aceitar essa incerteza e seguir adiante mesmo assim. E isso não é ficção. Em toda missão espacial, existe um instante em que a matemática diz: daqui para frente, não dá mais para voltar como se nada tivesse acontecido. No caso da Artemis II, esse ponto de não retorno é bem real. Na ida, chega um momento em que a nave já queimou combustível demais e está presa no caminho da Lua. Na volta, há um ângulo de entrada na atmosfera tão crítico que alguns décimos de grau podem ser a diferença entre uma reentrada controlada, um salto de volta ao espaço ou uma descida violenta demais. É como passar da última saída de uma estrada desconhecida, sabendo que o próximo retorno fica muito além do horizonte. Do ponto de vista psicológico, esse ponto de não retorno é um divisor de águas. Até ele ainda existe, mesmo que só na imaginação, a sensação de que é possível adiar ou reconsiderar. Depois dele, qualquer decisão já está embutida na trajetória. Quando o motor que coloca a nave na rota certa é acionado, ou quando a cápsula começa a tocar a atmosfera, tudo o que foi discutido em relatórios e reuniões se transforma em consequência prática. A partir dali, a missão não é mais um plano no papel, é uma realidade que vai terminar bem ou mal. E é aqui que a história começa a se parecer demais com outras tragédias espaciais. Em algum momento, uma sala fechada viu os dados da missão anterior, comparou gráficos, discutiu opiniões divergentes e precisou responder a uma pergunta brutal: estamos prontos para ir? Alguém assinou esse gol? Não é só carimbo, é uma escolha que mistura ciência, política, orçamento e reputação. Conselhos de segurança podem recomendar cautela, alguns engenheiros podem pedir mais testes. Mas, do outro lado da mesa, o cronograma está gritando: a corrida pela Lua não respeita atrasos, e o orçamento não é infinito. Esse conflito é bem concreto. De um lado, quem olha para os dados e vê um aviso. Do outro, quem olha para o calendário e vê uma ameaça. Pensa na imagem. Uma mesa, com gráficos de risco projetados de um lado e datas em vermelho do outro. Em relatórios de acidentes passados, aparece com frequência a conclusão de que o cronograma influenciou decisões técnicas. Em termos simples, ninguém quer ser a pessoa que atrasa um projeto bilionário. E aí surge a frase que sempre aparece antes de grandes acidentes: já fizemos isso antes e deu certo. Essa frase foi dita, com variações, antes de Challenger e Columbia. A tentação de usá-la agora é enorme. Afinal, a cápsula da missão anterior voltou. Ninguém se feriu, mas até agora deu certo. Não é sinônimo de sempre vai dar. Esse é o coração da normalização do risco. Quanto mais vezes você convive com um problema sem que ele exploda, mas ele parece parte natural do sistema. É como trabalhar em uma fábrica onde faíscas saltam de uma máquina todos os dias. No começo, todo mundo se assusta. Com o tempo, vira ruído de fundo, até que, um dia, encontra a combinação perfeita para causar um incêndio. Em programas espaciais, essa normalização é especialmente perigosa. A margem para erro é microscópica e a capacidade de corrigir algo em tempo real, longe da Terra, é quase nula. E o mais preocupante é que essa história já parece familiar para quem viu outros desastres espaciais nascerem devagar. Investigações de acidentes mostram sempre o mesmo padrão. Raramente há um único culpado. O que existe é uma cadeia de eventos, um sensor que não foi levado tão a sério, um dado que parecia pouco relevante, uma conversa em que alguém ficou em silêncio, uma frase de conforto mal colocada. Sozinhos, esses fatores talvez não causassem nada. Juntos, formam a tempestade perfeita. Pensa em um acidente de trânsito grave. Não é só a chuva, nem só o pneu careca,
nem só a distração. É a combinação. Agora coloca essa lógica em um contexto em que tudo se move mais rápido, mais quente, mais longe. A cápsula da Artemis II é uma obra-prima tecnológica, mas isso não a torna invencível. Qualquer falha pequena, se alinhada com outras, pode crescer rápido demais para ser controlada. E é isso que torna tão inquietante levar adiante uma missão sabendo que existe um ponto sensível ainda em discussão. No meio dessa tempestade de dados, prazos e memórias de acidentes antigos, existe um grupo que sente tudo isso de um jeito único. Os astronautas, oficialmente, ninguém é obrigado a voar em uma missão. Na prática, recusar um voo como a Artemis II pode ser visto como desperdiçar a chance de uma vida inteira. É como treinar por décadas para disputar uma final olímpica e, na hora H, dizer, acho melhor deixar para a próxima. A opção existe, mas o peso psicológico é gigantesco. A cultura da exploração espacial reforça essa sensação. Desde o início, os astronautas são treinados para aceitar que o espaço é perigoso. Eles repetem frases como sabemos dos riscos e confiamos na equipe, e isso é verdadeiro. Mas também é uma maneira de lidar com o fato de que, se pensarem demais em cada possibilidade ruim, ninguém entra naquela cápsula. Quando um relatório classifica um risco como moderado, é mais fácil enxergar aquilo como parte do trabalho, não como motivo para recusar a missão pela qual a pessoa sonhou a vida toda. Imagina alguém que sempre quis ser cirurgião em um hospital de ponta. No dia em que finalmente vai operar um caso histórico, descobre que uma máquina vital não é perfeita, mas foi considerada aceitável. É possível dizer, não quero operar assim. Mas, junto dessa decisão, vem o medo de trair uma vocação, de desapontar a equipe, de nunca mais ser chamado para algo daquele nível. Com a Artemis II, o sentimento é parecido. A tripulação não está sendo enganada. Eles conhecem os riscos, mas também sabem o que significa, para a carreira e para a história, estar nesse voo. Não é pânico, é consciência. Agora desce da teoria para um momento muito concreto. A última noite antes do lançamento. Lá fora, o foguete dorme iluminado. A contagem regressiva brilha em telões. Manchetes falam de retorno à Lua. Lá dentro, no quarto de descanso, o clima é outro. O celular vibra com mensagens de família e amigos. Alguns mandam piadas, outros mandam orações. Entre uma resposta e outra, a mente atravessa pensamentos que ninguém gosta de verbalizar. Se tudo dar certo, amanhã eles são celebrados. Se não dar, viram lembrança em mural de homenagem. Essa noite vem depois de semanas ouvindo, em detalhes, tudo o que pode dar errado. Eles sabem o que significam aqueles minutos de blackout, conhecem a lista de abortos possíveis e impossíveis, já treinaram procedimentos que esperam nunca usar. Quando as luzes se apagam, não é só o corpo que tenta descansar. A mente repassa checklists silenciosos. O que ficou para trás, o que ainda não foi dito, onde termina a confiança na engenharia e começa o salto de fé. Ao mesmo tempo, há um lado extremamente prático. Eles revisam sequências de comandos, lembram o que fazer se algum alarme específico acender, relembram pequenos gestos treinados à exaustão para que na hora da pressão o corpo responda quase no automático. Quando o despertador toca na manhã do lançamento, essa noite silenciosa fica para trás. A partir daí, tudo entra em modo coreografia. Vestir o traje, entrar no transporte, subir a torre, atravessar o corredor estreito até a cápsula. O mundo vê um espetáculo. Eles sentem na pele cada degrau e, em algum ponto da contagem regressiva, a missão deixa de ser ideia e vira destino. É a partir desse momento que antigos fantasmas deixam de ser apenas história e passam a soprar no pescoço de quem está por trás dessa operação. Tudo isso seria grave em qualquer missão, mas ganha um peso ainda mais sombrio quando você lembra que em certo ponto da viagem simplesmente não existe resgate possível. Enquanto uma nave está na Estação Espacial Internacional, ainda há cápsulas que podem trazer a tripulação de volta rápido. A caminho da Lua, a história é outra, em centenas de milhares de quilômetros de distância. Não há nave de apoio, não há ambulância orbital. Se algo falhar seriamente tão longe, a única coisa que resta é tentar sobreviver com o que já está embarcado. A atmosfera
não respeita agendas. O calor não se importa com discursos. É por isso que alguns especialistas comparam esse tipo de missão a um mergulho em profundidade extrema. Depois de certo ponto, qualquer problema sério não pode ser resolvido com a ajuda de fora. Não há como mandar outro mergulhador em tempo hábil. No caso da Artemis II, esse mergulho é feito no vácuo do espaço, com a Terra encolhendo no visor até virar um ponto azul distante. E ainda assim, 4 pessoas aceitaram estar lá dentro. Tudo isso seria assustador por si só, mas falta falar do momento em que a missão atravessa a parte mais violenta da volta, justamente quando ninguém consegue ouvir a voz de ninguém. Quando a cápsula mergulha na atmosfera, o ar ao redor se aquece e se ioniza tanto que bloqueia o rádio. É o blackout de comunicação. Durante alguns minutos eternos, ninguém em solo consegue falar com a nave. Do lado de fora, os monitores congelam. O áudio some. Do lado de dentro, a nave treme. A força G aperta o corpo. O calor do lado de fora chega ao limite. E a única coisa que resta é confiar que os cálculos estavam certos. No centro de controle, todos sabem que é assim mesmo. Faz parte da física, mas também sabem que se alguma coisa ceder, é ali que vai acontecer. Não haverá grito de socorro, nem oportunidade de improvisar. Em reentradas anteriores, o sinal voltou. As vozes reapareceram. O alívio encheu a sala. Em outras, o silêncio terminou de outro jeito. E essa memória nunca some totalmente da cabeça de quem está por trás dos monitores. Para quem está dentro da cápsula, o blackout é talvez o retrato mais puro do que é confiar na engenharia em um ambiente hostil. Eles sentem as vibrações, ouvem o rugido abafado, veem números dançando nas telas, mas não tem como saber o que as pessoas em solo estão vendo. Não há como perguntar: tá tudo bem aí fora? A única resposta virá quando o plasma ao redor começar a se dissipar e o rádio voltar a funcionar. Até lá, é literalmente atravessar o fogo no escuro. E se tudo corre bem, a cápsula rompe o casulo de plasma, o sinal volta, paraquedas se abrem, o impacto com o oceano acontece, e 4 rostos emergem molhados, cansados e vivos. A missão é celebrada. Mas, mesmo nesse cenário ideal, uma pergunta fica no ar. O que exatamente a gente está validando quando dá certo uma missão que aceitou seguir com riscos conhecidos? Estamos provando que o sistema é robusto, ou ensinando sem querer que dá para forçar um pouco mais a sorte na próxima vez? Quando você olha para tudo isso junto, uma coisa fica clara. Artemis II não é só mais um voo bonito rumo à Lua. Ela é um retrato de como a humanidade lida com risco em escala cósmica. Temos uma nave avançada, um sistema ainda sob discussão, um histórico de acidentes que pedem cautela, um cronograma que empurra para frente e 4 pessoas aceitando sentar na ponta de tudo isso. E, agora, essa missão deixa de ser só um foguete brilhando no céu e vira uma pergunta direta para você. Se você pudesse decidir, hoje, com tudo o que sabe, você autorizaria esse lançamento a si mesmo, ou mandaria refazer tudo? Custe o que custar, você estaria disposto a entrar nessa cápsula, confiando em um sistema que ainda levanta dúvidas, ou preferiria esperar mais alguns anos para diminuir a incerteza? Responde nos comentários. Você está no time Lua ou no time Segurança? A sua opinião mostra que tipo de risco o público considera aceitável quando a vida humana entra em cena no espaço. Se esse vídeo te fez enxergar a missão com outros olhos, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu gostei. Isso mostra para o algoritmo que você quer continuar explorando esse lado mais sombrio, real e científico do cosmos, e ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente que ama mistério e espaço tanto quanto você. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo nessa história, já deixa engatada a continuação. No vídeo Artemis II, a missão que a NASA precisa trazer de volta viva. Eu destrincho em detalhes o que aconteceu com o escudo térmico na missão anterior, por que isso acendeu um alerta dentro da agência e como a reentrada se tornou o momento mais perigoso de qualquer viagem de volta da Lua. Clica lá em seguida e continua essa jornada. Enquanto a humanidade insiste em voltar ao espaço profundo, entender o que realmente está em jogo pode ser a diferença entre só assistir ao espetáculo e perceber o risco real escondido atrás de cada lançamento.